Muito boa noite. Após a decisão do Santander Cultural em fechar a exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, uma grande polêmica se descortinou. No programa de ontem, nós já falamos sobre os aspectos conceituais e estéticos em torno deste assunto, debatemos as obras mais polêmicas e falamos sobre o aspecto artístico. E hoje nós vamos falar de aspectos sociais, políticos, democracia, censura. Encerrar precocemente uma mostra de arte é um retrocesso? É contra a democracia? Apresentar obras impactantes que trazem à tona temas tabus é um desrespeito? Para falar disso, nós hoje recebemos aqui no Debate TVE a coordenadora estadual do Movimento Brasil Livre, MBL, Paula Cassol, o cientista político Benedito Tadeu César e professor também, e aqui, é claro, o jornalista Bibo Nunes. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp 98451-6352. Envie a sua pergunta, o seu comentário, a sua crítica sobre esse assunto tão polêmico, tão controverso, que trazemos hoje novamente aqui, sob um novo viés. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, eu inicio já perguntando a opinião dos debatedores sobre o fechamento, sobre o cancelamento dessa exposição. Iniciando pela representante do MBL, por favor, porque ontem o curador da exposição, Gaudêncio Fidelis, ele disse que todas as denúncias e polêmicas começaram pelo MBL, né? Que um grupo liderado pelo movimento invadiu o local, com câmeras inclusive em punho, agrediu verbalmente pessoas na semana passada e que isso tudo se tornou uma bola de neve. Paula, por favor. Sim, boa noite a todos. Primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e dizer para o público que eu estive aqui ontem, que era para eu ter participado do programa, mas como a esquerda e as pessoas que eram convidadas disseram que iriam se retirar do programa caso eu aparecesse, então aquelas pessoas que dizem defender a democracia, na verdade, não estão defendendo a democracia, não querem debater comigo, não querem debater com o MBL, acusam as pessoas que entraram lá no museu e fizeram o vídeo. Inclusive, não foi ninguém do MBL, foi um youtuber, Rafinha BK, que entrou lá. Ele não é nem nunca foi membro do Movimento Brasil Livre, que fez essa polêmica. Outras pessoas também visitaram a exposição e nos mandaram feedback, nos mandaram mensagens indignadas, não por estarem preocupadas com o que é arte e o que não é arte. Algumas pessoas se manifestaram nesse sentido, mas a maioria delas estavam revoltadíssimas por ver crime lá dentro. E principalmente por ter havido uso de crianças e dinheiro público direcionado. Até depois eu vou pedir para colocar no ar aqui o edital onde tem os objetivos da exposição, que motivou, e as pessoas de esquerda, nós temos debatido muito nos meios de comunicação, nas redes sociais, dizem, mas o MBL em momento algum falou que o problema era dinheiro. Mentira! Nós temos financiamento público, 800 mil reais foram destinados à Fundação do Banco Santander para fazer essa exposição, destinado para crianças. E lá havia conteúdo de sexo explícito, inclusive algumas obras de arte que faziam apologia à pedofilia, à zoofilia, mas, além disso, tem muitas outras coisas que a mídia tradicional não tem mostrado. Inclusive, as imagens foram censuradas no Facebook, porque haviam muitos casos de fotografias de sexo explícito. Não havia classificação etária nenhuma ali para as crianças que estavam visitando. Os pais, quando assinam uma autorização para os seus filhos irem para uma exposição, eles estão indo a essa exposição, assinam a autorização que vai ao museu. Ninguém está dizendo quais são as obras que vão estar ali, qual é o conteúdo. E muitas vezes, inclusive por, às vezes, falta de tempo, os pais não vão ir atrás suficientemente para ver quais são as obras. E se fossem procurar no site, também não teriam acesso a todas as obras que estavam expostas lá. Paula, mas e a respeito disso que disse o curador sobre essas agressões? Bom, para variar, ele está mentindo. Ninguém do Movimento Brasil Livre foi lá. Aliás, é um mau caratismo já tradicional da esquerda fazer isso com as pessoas. Simplesmente miraram todos os canhões midiáticos
que são financiados pelo próprio sistema para o MBL, porque é um inimigo que tem crescido muito nas redes sociais, que tem crescido muito no sistema político brasileiro, que tem conseguido representar a vontade da sociedade como um todo e não de uma elite artística, uma elite muito restrita, esquerda caviar, que é beneficiada por esses movimentos artísticos, né? Então, assim, se fosse uma exposição para acesso a muitas pessoas, que as pessoas fossem pagar por isso, que fosse autossustentável, seria diferente, a gente teria um outro tipo de conversa, sem entrar no mérito da ofensa, das questões pessoais e de... Acho que o Bibo aqui vai colocar melhor do que eu. Certamente. Já antes do Bibo entrar, também boa noite aqui ao professor e cientista político. As suas considerações já iniciais a respeito desse fechamento? Boa noite, Lilian. Boa noite, colegas de mesa, telespectadores. Bom, quero agradecer o convite, quero dizer que, não obstante a polêmica, ou talvez a polêmica seja muito interessante, muito importante, né? Porque, normalmente, as manifestações artísticas são relegadas a segundo plano. Elas não merecem, né, consideração da mídia, não merecem consideração do grande público. E essa exposição, eu acho que ela está cumprindo a sua proposta, né? Ela tem um nome, né, Queer Museu, que quer dizer exatamente isso, quer dizer fora do eixo, né? Aquilo que foge daquilo que é aceito como padrão, né? É um termo usado desde 1500 no idioma inglês, e que foi apropriado, primeiro como gíria para ser usado, na verdade, vem do alemão, e que foi usado para se referir aos desviantes, né? E que era um termo pejorativo. E na década de 80, o movimento LGBT, lésbico, né, se apropriou desse termo, transformando alguma coisa que era pejorativa em algo positivo, né? Um elemento de identidade dessas pessoas que sempre foram, ao longo dos séculos, excluídas, né? Perseguidas na sociedade ocidental. Eu acho que a exposição também cumpre o seu papel, porque é esse o papel da arte contemporânea, né? A arte contemporânea, desde a arte moderna, ela não se propõe a ser uma arte decorativa, uma arte de retratar os bons costumes, né? A arte contemporânea se propõe a ser alguma coisa que cause impacto e que provoque alguma reação nas pessoas, no sentido delas refletirem, no sentido delas questionarem, não é, a sua própria existência. Tá? Então, eu quero fazer cumprimentos aqui rasgados à curadoria da mostra. Eu acho que ele atingiu plenamente, né, os objetivos. Eu não sou crítico de arte, não posso fazer nenhuma consideração em termos da qualidade das obras, só sei que elas são obras que são reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, né, sendo expostas em um espaço privado, né, de um banco, aliás, né, onde as pessoas vão de livre e espontânea vontade, podem ir ou não ir, né? Ninguém obriga ninguém a ver exposição nenhuma, né? Crianças frequentam os grandes museus do mundo onde há obras de arte de sexo explícito, né? Não seria em Porto Alegre que não poderia acontecer alguma coisa desse tipo, né? Quanto à utilização de recursos públicos, eu acho que nós teríamos que questionar a própria lei Rouanet. Esse me parece um grande problema. Porque, veja, recursos, né, na verdade, esses não são recursos públicos, esses são recursos privados que são apropriados, né, privadamente pelas empresas e que usam para fazer marketing, né, e que utilizam, por exemplo, para trazer, né, com recursos da lei Rouanet, por exemplo, o circo de Soleil, né, cujo ingresso custa 150, 200, 300 reais, né, aí sim recursos públicos, ou o próprio Banco Itaú, que financiou, veja só,
a torre de transmissão que eles têm na Avenida Paulista com recursos da Lei Rouanet. Perfeito. Uma coisa indecente, né? Isso sim é imoral. Tá, ok. Professor, antes de nós entrarmos aí nessa questão da Lei Rouanet, que teremos certamente a perguntar, inclusive aí para Paula, vamos inserir aqui no debate o querido jornalista Bibo Nunes, nosso colega aí, que já é conhecido aí por sua extensa carreira, mas muito por suas polêmicas e fortes opiniões, e que, inclusive, muito viralizam nas redes sociais, né, Bibo? Muito boa noite. Boa a tua noite. opinião agora Boa noite aqui. a todos. É que tem que ter posição. Quem tem posição é respeitado. Quem fica em cima do muro leva chumbo dos dois lados. Então eu tenho sempre posição. Eu quero, em primeiro lugar, me solidarizar com você, Paula, porque o que fizeram com ela ontem aqui foi covardia pura. É isso que essa esquerda gosta de fazer. Primeiro faz um tumulto, faz uma confusão e depois vem dar umas de coitadinhos aqui. Esse tipo de coisa comigo não cola. Minha solidariedade, e vamos continuar nessa luta, porque o bem, a sociedade, a família, a lei tem que imperar. E, professor, eu lhe digo que essa mostra, o senhor disse que tem obras internacionais ali. As que foram expostas como sendo prejudiciais à mostra, não passariam nem numa mostra de vilarejo de 18ª categoria. O que é arte? As pessoas estão pegando arte agora, pessoas que se sentem alijadas da sociedade, pessoas que não se sentem incluídas. Essas pessoas pensam o seguinte: vamos, através da arte, vamos usar a arte para provocarmos nossa liberdade de expressão. Liberdade de expressão todos têm, contanto que essa liberdade de expressão não chegue a atingir a minha. O que estão fazendo agora? Não, estão usando a arte para usar como liberdade de expressão, colocando qualquer bobagem, colocando pedofilia, colocando zoofilia, vilipêndio religioso. Isso é crime. Essa mostra, o Santander suspendeu, evidente que tinha que suspender. Foi o mínimo de bom senso que tinha que ter. E com dinheiro público, com o seu dinheiro, o seu filho, que está lá na escola, olha, hoje vamos visitar uma mostra de arte. E chega lá, o que seu filho enxerga? Seu filho enxerga o quê? Hóstia, escrito anos, palavras de baixíssimo calão na hóstia. Isso não é arte, isso é ofensa, isso é querer choque de classes. É o que prega, é a diferença entre o homossexual e o gaysista. O senhor, como cientista político, deve saber o que é isso. O homossexual é aquele que se aceita na sociedade e respeita a sociedade. O gaysista é aquele que não aceita a sociedade e quer se impor. Ele quer fazer tumulto e dizer que os certos são eles e os outros são errados. Inclusive, quando vão para uma passeata, para afrontar a igreja, eles querem choque. Seria tipo um Estado Islâmico cultural de 5ª categoria. É mais ou menos isso que fazem. Sabe o que fazem numa passeata, professor? Não. O senhor sabe, vou lhe dizer. Eles vão para a passeata gay, que eu não tenho nada contra gay. Todos têm amigos, todos têm parentes gays. Agora vai numa passeata, coloca um crucifixo no ânus, professor. Isso não é um desaforo, não é um desrespeito. Você viu isso? O senhor não viu? Que planeta o senhor vive? Eu não. O senhor nunca viu um gay numa passeata? Um gay não, um gaysista com crucifixo enfiado no no ânus? ânus? No ânus. O senhor não sabia disso? Não, nunca vi. Mas então o senhor se informe. Eu estou lhe Numa garantindo passeata? que sim. Em passeata passeata? gay. Em vários lugares. O senhor costuma usar assim? Eles usam em passeata gay. Ah, pensei que fosse o senhor, desculpe. Tá afim de me ofender? Não, eu não tinha entendido, desculpe. Eu tenho cara de quem usa crucifixo no Não ânus? sei, isso é com o senhor, não é comigo. Eu tenho? Não sei. Mas então o senhor me julgo. respeite. Eu não julgo as pessoas. O senhor me respeite porque aqui não tem brincadeira. Não. E aqui esse papinho Eu não estou não brincando, funciona. Eu estou lhe fazendo uma pergunta. Não vem de uma despantagem que essa teoria O eu senhor me conheço. fez uma pergunta. Não, eu o senhor fez uma pergunta muito ofensiva. Mas, O senhor me respeite. o que é ofensivo? Fez-se perguntar se eu coloco
crucifixo no ânus. Mas o senhor disse que os Crucifixo outros se fazem usa isso. com muito respeito. Mas o senhor disse- não tem noção do que é respeito à religião. Mas o senhor fez O senhor uma- está defendendo aqui O senhor fez pessoas uma- criminosas. O senhor está defendendo vilipêndio religioso. Artigo 208 do Código Penal. Isso tinha que estar preso. Promotoria. Tem que prender essa gente. O que falta no Brasil é punição. E agora estamos acabando com a corrupção. E tem que acabar com esse tipo de gente que vem aqui para acabar com a sociedade, acabar com a família. Não tem, professor. Comigo, o senhor vai ter que se multiplicar por 10. E não me pergunte de novo aonde eu boto o crucifixo. Senão eu vou botar o crucifixo onde eu quero. Olha, coloque, deve fazer bem. E aonde o senhor gosta, pelo Deve jeito. fazer bem. É, vai fazer bem. Sua resposta, E não dá professor. de anjinho. A resposta do Seja professor, macho. por favor. Respondeu o quê? A respeito das colocações que ele fez, antes, Não, eu espero antes que ele de não faça falarmos do- nenhuma colocação Antes de aqui. falarmos do Espero que ele não crucifixo. faça nenhuma colocação. Imagina quando... Não, a colocação que o senhor quer eu não vou fazer. Isso é contigo. Essa eu não vou fazer. Isso Não, é não vou contigo. fazer. Isso o meu é mundo é outro. contigo. Olha, Então, eu acho que a vamos gente, voltar eu às acho que nós colocações temos que iniciais ter, do Bibo eu antes acho do que nós temos que crucifixo. ter um nível mínimo, né, de debate. Tem que ter o quê? Um nível mínimo. Foi o de que o senhor debate. fez, perguntando se eu coloco o crucifixo no Mas ânus. o senhor vai me Isso é deixar nível? falar ou não? Isso aqui é debate. Vou vai- deixar falar agora. Vai, muito obrigado. Mas não fala muito. Muito obrigado. O senhor é mediador? Eu Vamos estou de lá. convidado. E debatendo. Bom, então, por favor, me dê. E eu não lhe ofendi em momento algum. Ué, nem eu lhe ofendi. Esse tipo de coisinha não me O serve. senhor vai me deixar falar ou não? Vou lhe deixar. Pois é. Um pouquinho. Bom, eu acho estranho o seguinte, que pessoas que não têm nenhuma qualificação artística, né, se coloquem como... Eu declarei aqui que eu não sou especialista em arte, portanto, não me arvoro em fazer críticas a obras artísticas. Não, né? isso foi feito ontem, né? Pois é. Inclusive, não há Não essa é? preocupação hoje Então, aqui. Não, mas Hoje a questão é o outra. Bibo insistiu que as obras são de baixíssima qualidade. O senhor acha que Não, currar o senhor um vai animal... me deixar falar? O senhor falou meu nome. O senhor vai me Me deixar citou? falar ou não? O senhor me citou. Mas o senhor me citou diversas vezes. Currar animal, para mim, é um absurdo. Isso não é obra. Mas o Isso senhor não é vai obra me de deixar arte. falar ou não? Pode falar, mas não é obra de arte. Bom, não me parece que caiba a nós aqui fazermos qualquer julgamento com relação à qualidade artística. Né? Se uma coisa é obra de arte ou deixa de ser obra de arte. Eu sei o que é obra de arte e o Olha, que não é. eu estive algumas vezes no Centro Georges Pompidou, em Paris, né, que é um centro artístico do mundo. Eu e conheço vi tudo em obras- Paris, em Londres, não vem nada de bom aqui que não funciona. E vi obras, por exemplo, tem uma obra que é uma latrina. Certo? Quer dizer, não sou eu que vou qualificar uma obra como sendo obra de arte ou não sendo obra de arte. Certo? Eu acho que a gente pode gostar ou não gostar, né? Que não tem nada a ver com arte e com crítica de arte. Certo? Eu acho que a gente tem que ser, pelo menos, honesto nas colocações que a gente faz. Quer dizer, eu não vi em todas as obras ali, que eu não vi a exposição, tá? Certo. Mas, porque eu estava fora, inclusive, de Porto Alegre. Nas reproduções que eu vi, por exemplo, havia alguns pedaços de pão, porque hóstia, que eu saiba, né, eu sou católico, de família católica, e a hóstia é a corporificação de Cristo, né, que é feita através de uma transmutação que ocorre na Santa Missa. Né? Portanto, hóstia só se torna sagrada depois de transmutada. Certo? Quer dizer, antes disso, ela é um pedaço de trigo E pode amassado, botar anos, né? tudo que é nome dele? Não, Isso é arte? Isso é arte, professor. O senhor me Só deixa continue, concluir, por favor? professor. O senhor está falando muito. O professor precisa concluir para Mas nós eu sou podermos que ir para o controla o intervalo. tempo aqui? Vamos lá, professor. Eu Não, controlo. e o que havia ali era uma palavra que é uma palavra do lexo culto, né? É vagina. Portanto, não me parece que vagina seja algo reprovável. Numa hóstia é um crime. Não sei. Mas o senhor não sei. sabe, mas eu sei. Isso é um crime. Isso é vilipêndio religioso. O senhor vai me deixar 208. concluir O senhor não a sabe minha o que é crime, fala vou ou dizer não? o que é crime. O senhor vai me deixar... Alguém lhe deu aqui competência para julgar alguém? Eu não estou julgando, eu estou lhe Como não? informando. Como não? Eu estou lhe informando que O isso senhor é está me crime. interrompendo. Isso é crime, O senhor vilipêndio interrompe o meu religioso. raciocínio.
Se o senhor não tiver compostura, se o senhor não tiver compostura, eu não estou lhe ofendendo. O senhor deveria se retirar. Não. Porque o senhor agride o telespectador. Eu saio quando eu quero, não é o senhor para dizer que onde eu vou. Não, eu estou lhe sugerindo. Não, a sua sugestão para mim não serve. Eu acho que o senhor devia... Quem pensa como o senhor não pode sugerir nada. O senhor só tem que dizer amém para mim. O senhor não sabe nem o que é isso. O senhor foi consagrado? Bibo. O senhor não foi nada. Bibo, vamos deixar só ele tá sendo concluir, porque indelicado. nós Mas então, precisamos ir para o intervalo. Ele fica só enrolando. Vamos deixar ele falar. Eu quero que ele então. venha para as cabeças comigo. Professor, Tem que termine. acabar com esse tipo de coisa. A hora que nós Conclua nos rapidamente. cumprimentamos no salão de Depois entrada, vou te dar um beijinho, se for o caso. Te mando um beijo, mas agora o pau come. o Bibo Nunes me perguntou, o senhor é cientista político? Eu disse, sou. Então o senhor vai discutir as questões políticas. Eu digo, é o que eu faço. Né? Eu discuto então o política, senhor é a favor da exposição? Eu digo, olha, não me compete ser a favor ou contra, eu faço uma análise. Né? Ele disse, então serão os dois, serão dois contra ti. Né? Eu digo, olha... eu disse, eu quero inverter. Eu não tenho eu quero dois contra mim. pretensão de ser contra ninguém. Mas é debate. O senhor está fazendo o que aqui, então? Olha, eu costumo ter um comportamento debate. civilizado. Nós estamos falando com a sociedade. E inteligente. Crianças, dinheiro público, se expondo a esse tipo de coisa, pedofilia, uma criança morena sendo estuprada, sexo oral e anal. O que é isso? O senhor acha que alguém... Alguém o quê? No seu mundo, não. No meu mundo, sim. No mundo de respeito, pessoas sérias, o correto tem que ser respeitado. Eu não disse que eu sou a favor ou contra nada. O senhor está defendendo, o senhor disse que tem obras internacionais, porque não devia ter Mas fechado isso é uma constatação. Mas constatação deixa que eu eu não mostrar concordo. uma coisa aqui, ó. Eu não sei se dá para focalizar. Tá, o que me Mas diz? Isso é para Isso anjo. aqui, ó. Isso Isso aí aqui é não uma tem nada a ver. exposição. Tá? Diz assim, ó. É. Enquanto o Queer Museu é cancelado no Brasil, na Grã-Bretanha, a galeria Tate Britain realiza, até o dia 1º de outubro, uma exposição dedicada exclusivamente à arte de teor queer do país, intitulada Queer British Art. Sim, mas lá é dirigido e as pessoas sabem o que está acontecendo. Ah, lá ela sabe, aqui não. Não, aqui não informaram. E usaram dinheiro público. O teu complexo o meu dinheiro público. Mas para lá esse também é despudor. dinheiro público. Hã? Lá também é dinheiro Quem público. lhe disse? Sabe que os museus Não, britânicos são lá financiados... o Estado é muito menor Sabe do que aqui. O senhor fala... Bom, senhores, Estado é menor. O senhor fala tanta bobagem. A bobagem que fala o senhor. vamos acirrar um pouquinho os ânimos agora no O senhor intervalo. não sabe nem o que é bobagem, porque o senhor vive num outro mundo. Bibo. O senhor tem que vir para o mundo, o senhor tem filho. Vem cá, deixa o senhor eu tem fazer filho? uma pergunta aqui. O senhor tem filho? O senhor acha que é educado uma pessoa que combate, não é, que diz que está defendendo a moralidade pública Tô. e tal, postar uma coisa desse tipo assim no Facebook? Que bobagem, o que é isso aí? Hã? Que Isso isso? aqui é uma pessoa que tem o mesmo pensamento do senhor, Mas o que tem a que ver? diz assim, Ah. o que vocês acham dessa vadia que faz isso? Vem cá. Porque essa moça aqui colocou um catálogo na página dela do Facebook. Essa Sabe quem moça é uma fez isso aqui? professora, Vem né? cá, eu não quero é uma saber quem é essa professora. moça, ela não está no debate. O Perfeito. senhor não fale de que não está presente. Isso é covardia. Calma. Fale na minha cara que eu estou aqui. Mas não pode terceiros que nós estão aqui. Certo. Vem cá, eu não vim aqui para discutir as Não, eu suas tô muito ideias. chateado. O senhor tem filho? O senhor tem filho? Bibo. Eu vim aqui para O senhor discutir tem as suas filho? ideias. Pode me responder, o senhor tem filho? Por favor, O senhores. senhor tem vergonha de dizer que tem filho? Bibo. É por isso que o senhor apoia esse tipo de Eu coisa. tenho 5 filhos, Bibo. Tem 5? 5 filhos. E o senhor mandaria seus filhos para lá? Mandaria. Mandaria. O seu filho, o menor, Meus filhos têm discernimento. olhando o moreno, Meus sendo filhos têm currado. discernimento. Sabe Isso que é meus bom? filhos, Isso é nenhum bom? deles vê os teus programas, sabia? Mas, graças a Deus. Porque gente vamos como a um da breve sua raça me intervalo assistir, eu pra saio acirrar fora. os E o senhor ânimos dizer que não aqui. gosta de mim, eu elogio. E já voltamos. Elogio. Mande a sua pergunta e não perca. O Debate TVE já volta. No Metrópolis, um compilado do que há de melhor na cultura. Literatura, artes visuais, música, dança, teatro, comportamento, você sempre vai encontrar por aqui. De terça a sexta, 10h15 da noite. Matérias e entrevistas que te levam para espaços alternativos de arte e cultura. Portanto, seja bem-vindo. Bastidores, curiosidades, lançamentos, reflexões. Metrópolis, só na TV Cultura. Ficar coladinho em quem você gosta é legal. Ficar coladinho nos ciclistas, não. EPTC, Trânsito,
um espaço de todos. Seja você a mudança. Prefeitura de Porto Alegre. Nesta semana, o Nação resgata a história dos lanceiros negros na Guerra dos Farrapos. O massacre de Porongos. Porongos é a maior traição que teve na história do Rio Grande do Sul. Mentiram pra nós. Como mentiram? Enquanto precisavam da gente pra guerra, falavam em liberdade, em igualdade e fraternidade. Quando a guerra terminou, nos entregaram pros imperiais. Essa revolução que se dizia humanitária, que se dizia abolicionista, ela se financiou vendendo negros no Uruguai. Depois ela usou negros imperiais como mão de obra militar. Depois ela os traiu em Porongos. Nação, nesta sexta, 11 da noite. A corrupção e a incompetência, principalmente na última década, levaram o Brasil a esta grave crise. Chegamos ao fundo do poço, na economia e na ética. Agora precisamos unir forças para construir um novo Brasil. Vigilância permanente e transparência nos gastos públicos deverão dar início à recuperação moral e econômica do país. E lá no Senado será a minha luta e conto com a participação de todos. Voltamos. Agora, um pouquinho mais calmos. A Justiça Federal negou agora à tarde a ação popular que pedia a reabertura da exposição Queer Museu. A mostra, que deveria permanecer aberta ao público até 8 de outubro, foi encerrada após protestos. E esse é o centro da discussão do programa desta noite. São nossos convidados aqui a coordenadora estadual do Rio Grande do Sul, do Movimento Brasil Livre, MBL, Paula Cassol, também o cientista político Benedito Tadeu César e o jornalista Bibo Nunes. O programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo WhatsApp 984516352. Eu já tenho aqui várias perguntas. E a minha página está bombando lá também. Estou direto. Já tenho aqui várias perguntas. Se você é da família, me curte. Para trazer aqui para os debatedores. Mas eu vou iniciar aqui com a Paula pelo seguinte. Também foi citado bastante ontem aqui pelo curador da exposição. Que no sábado pela manhã a página do MBL no Facebook reproduziu um texto, né, acho que do site Jornal Livre, com o título "Santander Cultural promove pornografia e até pedofilia com base na lei de incentivo à cultura". E depois, ao longo do final de semana, depois desse texto aí, diferentes perfis de muitas pessoas e entidades que se alinharam ideologicamente ao MBL, também organizações religiosas, acabaram aumentando esse protesto virtual aí até virar um movimento quase que sem controle, né? E acabou culminando no fechamento da mostra. Entre outras questões, como o rebaixamento da nota de avaliação da página do Santander Cultural no Facebook e até mesmo pregou um boicote ao banco. Queria o teu comentário sobre isso. Nós apoiamos o boicote ao banco, nós entendemos que é uma forma que representa o movimento liberal boicotar aquilo que a gente discorda, né? A esquerda, inclusive, adora fazer boicotes. Fez boicote às marcas de empresas de roupas que estavam vestindo a esposa do Donald Trump. Fez boicote à marca Barilla, porque o presidente da marca, alguns anos atrás, se manifestou no sentido que não queria nenhum casal homoafetivo participando dos seus comerciais e depois voltou atrás e aí passou a ser parceira dos homossexuais, então já é friendly. Fez um boicote também agora em 2016 no Festival de Cinema, quando 7 cineastas se negaram a participar do festival porque tinham 2 filmes, um sobre o filósofo Olavo de Carvalho e um sobre o Plano Real. E aí eles fizeram esse boicote para impedir que eles participassem pura motivação ideológica. Então nós vemos muito bem que não existe democracia nesse discurso de esquerda, que qualquer pessoa que discorde deles não pode participar. E eu acho que esse é o cerne da nossa discussão. E não o fechamento da exposição. O Santander resolveu fechar a exposição porque quis. Ele entendeu que teria um prejuízo muito grande, que seria ruim para ele, para o banco, porque os clientes dele são cristãos, entre outros, mas as pessoas que se sentiram ofendidas por aquilo que estava posto ali, a sociedade como um todo, a maioria esmagadora da sociedade, se revoltou contra aquilo que estava posto ali, pago com dinheiro público e destinado para crianças.
Então, ao contrário do que o senhor colocou aqui, que vai quem quer na exposição, que foi feito num espaço privado, não é que vai quem quer na exposição. No momento que o edital, eu gostaria de pedir para a produção, se puder colocar o edital ali onde fala dos objetivos da exposição. Paulo, deixa eu só colaborar. Não é vai quem quer. Eu gostaria de terminar. Não, crianças no colégio vão lá e não sabem o que tem lá. Já está ali na tela, Paula. Aqui na tela a gente pode ver que os objetivos gerais do Queer-Museu é, acima de tudo, uma exposição que visa dar projeção à cultura contemporânea através das inúmeras questões de gênero que ultrapassam os mais diversos aspectos da contemporaneidade nos objetos, hábitos, no comportamento, nos costumes, na moda, na diversidade comportamental, geracional, na evolução da estética, nas manifestações do corpo através da história e, em última análise, na construção da arte. Eu gostaria de pedir para passar para o último parágrafo, por favor. Nas últimas linhas ali, onde diz... Cadê? Vou ler aqui. Este programa visa fortalecer laços com educadores, estudantes, artistas e outros profissionais ligados à experiência pedagógica das artes visuais. Pretende-se, com o resultado, aproximar o público escolar das diversas linguagens da arte contemporânea e seus autores. Então, instituições com visitas pré-agendadas contarão com monitores e participarão do programa educativo do Santander Cultural. Nós temos aqui o objetivo dessa exposição, quando as pessoas podem acessar em casa no site versalic.cultura.gov.br/projetos 164.274 e vão ter acesso a todo o conteúdo, toda a justificativa que está nesse projeto aqui. Então, nós temos claramente a intenção de utilização de dinheiro público para não é uma exposição onde vai quem quer. Ela foi direcionada para um público escolar infantil, sabendo-se tratar-se de ideologia de gênero, hipersexualização das crianças, cenas de sexo explícito, sem qualquer classificação etária. Então, se o próprio curador reconhece isso, foram eles que colocaram esse projeto aqui. Está na internet, qualquer pessoa pode ver o valor que foi feito. Tem algumas obras muito light ainda ali. E é isso que a gente está discutindo aqui das pinturas, é muito leve perto das fotos, das reproduções fotográficas de homossexuais. E não tem nada a ver com discussão de homossexual aqui, tem a ver com crianças serem levadas porque um professor decidiu levar para uma exposição sem o consentimento dos pais. Então, quer dizer, a família agora não pode mais decidir se quer que o seu filho de 7, 8 anos vá ser sexualizado nessa idade ou se os pais vão fazer isso. Antes da resposta do professor, só para lembrar, então, novamente, já que citaste o curador, que ele citou ontem aqui, e também já foi noticiado na imprensa, que o Ministério Público visitou a exposição, o promotor vistoriou, analisou o local e constatou que não há pedofilia, pornografia, zoofilia nas obras que foram denunciadas, segundo o curador e segundo já noticiou a imprensa a respeito dessa vistoria. A nota do Ministério Público que eu li, só vi onde constava ali a notícia no site que não havia pedofilia e que o restante seria abordado oportunamente e as medidas cabíveis oportunamente seriam tomadas. Sim. Então, assim, se retiraram as obras onde tinha sexo explícito, fotografia, para isso, para verificar o que estava lá ou não. E, com certeza, uma cena de sexo explícito é pornográfica para criança e o Estatuto da Criança e do Adolescente protege isso. E as crianças através da Promotoria da Infância. E as crianças se tocando lá? Segundo eles, não há problema. E as crianças se tocando? As crianças colocam um manto e ficavam se tocando. As crianças se tocando numa salinha. O que é isso? Agora, esse promotor, eu falo com muitos promotores públicos, muitos, e 90% são contrários ao parecer dele. 90%. Eu gostaria de conversar com ele. Aliás, eu convidei ele para conversar comigo, ele nem respondeu. Tá certo. Agora nós precisamos ouvir o professor. Primeiro conclua a respeito do fechamento, que o senhor não conseguiu concluir no bloco anterior, e agora sobre também... o fechamento da exposição, né, que é o que iniciava, o senhor iniciou falando no bloco anterior, e agora também a sua resposta, por favor. Não, olha, eu quero lembrar o seguinte, vai ser publicado, eu recebi para publicação um artigo da professora Paola Lins de Oliveira, antropóloga, pesquisadora de doutorado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá? E autora do livro Arte, Religião e Controvérsias, Relações entre Censura, Arte Erótica e Objetos Religiosos. Tá? Foi publicado o ano passado, no Rio de Janeiro, na editora Mar de Ideias.
Ela faz uma comparação aqui entre uma exposição que foi feita no Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio de Janeiro, em abril de 2006. E essa exposição feita aqui. As duas foram objeto de protestos. Tá? E ela mostra como há, né, um tratamento diferenciado nessa exposição. Tá? Que, na verdade, não tem nada aqui de liberdade, né, de manifestação, quando você impede a divulgação de obras artísticas que têm, né, um objetivo muito claro. Quer dizer, o próprio nome da exposição deixa claro, né, a que ela se refere e que tipo de discussão ela se propõe a levantar. Eu acho que a gente tem que apontar algumas contradições nas falas aqui. A Paula, né, disse assim, a esquerda é muito autoritária, ela faz ela faz boicotes porque ela não admite a divergência. Então nós vamos fazer boicotes também. Quer dizer, se a esquerda é autoritária porque faz boicote, ela acha que ela é democrática porque ela faz boicote contra a esquerda. Eu não disse isso. Não falou isso. Eu não Lógico que disse isso. disse. Não disse. Lógico que disse. Eu falei que a esquerda é autoritária. Bom, eu te ouvi, você pode me ouvir? O senhor não está sendo verdadeiro. Foi bom ter lido... Não, é só voltar a fita. Voltar a fita. Volta a fita agora. Foi bom ter lido o edital. Eu não conhecia o edital da mostra. Professor, o senhor não conhece o edital? O senhor não viu nada? O que o senhor está fazendo aqui? Pode prosseguir, professor. Olha, não sabe nada. Ou quer desculpa? Quer desculpa. O Bibo, no intervalo, me disse assim, não fique bravo comigo, não, porque isso que eu faço aqui é só teatro. Ele não me leve a sério. Ele pediu para não ser levado a sério. Para ele se acalmar. Pode? Para ele se acalmar. E o sujeito quer que o telespectador o leve a sério. Não, vai levar o senhor a sério. Por favor. Eu disse para ele acalmar. Ele ficou nervoso, começou a tremer aqui. Calma, no final do beijinho. Eu sou um cara que estou debatendo, no final eu vou lhe apertar a mão. Vamos Vou lhe apertar a mão. o tempo aqui dado ao Bibo, estamos dando ao professor. Mas ele está falando mais todo mundo. Se o senhor não quer me respeitar, eu peço que o senhor respeite o telespectador. Eu não estou falando nada aqui. Só prossiga, professor, por favor. Foi bom ter lido o edital, porque o edital deixa claro ali que ele é destinado, entre outras, né, outros públicos, ao público da rede escolar. Né, e que deveriam constar monitores para acompanhar, né, os visitantes, para explicar, né, as obras, o contexto. Tá? Nessa mostra tinha aqui tropa de choque. Eu não sei se o senhor viu que tem uma cena... Mas eu posso falar, eu não me Não, mas aqui, esse parênteses... Eu gostaria de saber qual é o contexto de um homem lambendo o pênis de outro homem, uma criança vendo aquilo, qual é o contexto que tem que ser explicado numa fotografia? Você tem filhos? Não. Não. Eu tenho, vem para mim então. Tá, os teus filhos, e quantas famílias aqui que nos veem deixam seus filhos assistir às novelas da Rede Globo? Que eu acho um absurdo também. Não, mas vocês fazem boicote contra elas? O quê? É só não assistir. E a Rede Globo? O BBB... Vai pagar o que está fazendo. Não é só da Rede Globo, é também da Rede Record. Não. A Rede Record, eu não estou para defender ninguém, mas a Record chegou em primeiro lugar com novela religiosa, para ver que a população brasileira é do bem. E essa gente do mal não vai ocupar nosso espaço. Primeiro lugar do Ibope. Você já leu a Bíblia? Primeiro lugar do Ibope. Você já leu a Bíblia? Ele perguntou se eu li a Bíblia. Olha só, o senhor não leu. O senhor conhece o Antigo Testamento? O primeiro capítulo da Bíblia, para o senhor saber, chama-se Gênesis. Meu senhor. Já começa com Gênesis, o senhor sabe? Por favor. O senhor tem cara de padre, mas não é. Por favor. O senhor tem jeito de padre, mas o senhor é daqueles que só está ali para fazer o mal. Posso concluir meu raciocínio? Só sempre pediu para concluir, mas Bibo, por favor, nós precisamos que ele conclua. Mas ele não fala, ele tem que ler meu livro. Tem que ter paciência, então. Ele não sabe falar. Deixa ele terminar. Eu queria estar aqui ontem. Estava aqui o Gaudêncio? Quanto custa o teu livro? Estava aqui? Quanto custa o teu livro? O senhor não lidou. Faça isso. Lidou com prazer. Porque o senhor vai ter um desempenho muito melhor. Tá certo. E o meu livro sai na semana que vem. O senhor vai ganhar de presente. Tá certo. Já está pronto. Bom, então é o seguinte, quer dizer, está previsto que deva ter monitores. Os monitores, a própria palavra diz, eles servem para orientar.
esclarecer. Tá? Além disso, rede pública, rede escolar, não comporta só crianças. A rede escolar tem pessoas, inclusive maior de idade. Mas nós falamos de criança agora. Bom, mas ali no edital não diz criança. Diz criança, sim. Não tinha classificação etária na exposição. No Louvre, era para levar a classificação etária no Louvre, minha senhora. A classificação etária no Louvre. Para algumas obras. A classificação etária no Museu Britânico. Para algumas obras. Não, lá é pago. Lá há cenas de reprodução. A senhora já é revisitou? pago, mas quem tem de pornográfico A senhora lá? já revisitou? A senhora acha pornográfica a reprodução humana? Eu conheço o Louvre, eu conheço. A senhora acha pornográfica? A senhora acha imoral? Não acho imoral e eu não estou aqui para fazer nenhum falso moralismo. A senhora acha imoral? Eu estou aqui para defender o direito das mandar uma pessoas presidente da defenderem as suas República ideias. tomar naquele lugar que o tal do Fidelis, que a senhora deve isso não é gostar, pauta aqui. tomar na pauta placa. Aqui? A senhora acha que isso é educado? Pauta aqui é eu ter o direito de defender as minhas ideias e não ser taxada de fascista. Não tenho. Só que a senhora porque segundo a esquerda, só a esquerda tem o direito de fazer boicote. E quando as pessoas que discordam dela, depois que o senhor está aqui faltando com a verdade, uma vez atrás da outra. Ele precisa concluir porque o tempo é igual para todos. A senhora que define e a verdade. Gente tá, o debate está sendo Estamos aqui diante o quê? De uma profeta. Professor. A senhora define a verdade, minha senhora? A minha, sim. Ah, a sua. A minha. E o senhor define a sua. Tenta e o senhor falta com a demais. verdade. Assim como o curador fez aqui ontem no programa, no qual ele e as outras pessoas se negaram a participar se eu estivesse presente. Se eu tivesse várias presente, falsas afirmações. Eu pedi a prisão dele aqui. O senhor aqui faz o mesmo. Tem que ser preso. Agora conclua. Crime, prisão. A sua punição, falta. Eu vou tentar. Sem intervenção, por favor. Sem intervenção, você me garante? Por favor. Olha, vamos chegar no ponto conclua. vamos chegar no ponto que na verdade é o centro dessa discussão. A discussão, na verdade, não tem a ver com arte, não tem a ver... Não é? A discussão, na verdade, tem a ver com o que a Paula e o Nuno... O senhor estava dizendo que a arte agora chama mesmo? Bibo. Por favor, professor. Diz O senhor está querendo me dizer que poste fascina cachorro. E a cachorro fascina o poste. Não vem me enrolar. O que é isso? O senhor veio falar em arte, agora está dizendo que não se fala mais em arte? A grande questão que é isso? Agora não fala mais em arte? Ele está brincando comigo. Bibo, por favor. O que é isso? Estou falando de arte, ele está dizendo que não se fala mais em arte agora, professor. Pedimos por favor. pela última vez, Bibo. O senhor só pede para concluir. Por que eu não peço para concluir? Por que ela não pede para concluir? Porque eu não interrompo. O senhor não interrompe, o senhor não sabe debater. Porque o senhor não sabe que ser ofendido. Uma família admitir crime com crianças. Ofender Jesus Cristo como estão ofendendo. Gente desqualificada, que não tem o que fazer na vida. E tentar desqualificar toda a sociedade para se nivelar por baixo. E isso eu não vou permitir. Eu estou aqui para o bem. Sou um cidadão de bem, honrado. Olha, sabe que por trás de todo grande moralista... Não, eu sou grande moralista e me conteste. Fale algo de mim. Há sempre um grande cafajeste. Então, cafajeste é você. Não, agora me diga senhores, o que eu tenho de errado. Não, senhores, agora o senhor, quem está vendo, vê que tipo de o senhor é. Agora, por favor, vamos manter o nível. O senhor está se apresentando, eu estou me apresentando. Bibo. Quem não tem nível é ele. Bibo. Diz que eu botei um ânus. Não. O que é isso? Por vai favor. O crucifixo vai ver o que eu vou Isso botar. não é debate. Por Isso é ignorância, Bibo, concordo. Paramos por Me aí. chamar de Lhe peço pela última vez. Por favor. Se respeitar. Manda ele me respeitar. Vamos todos nos respeitar aqui. Não, certo? eu respeito todos, mas ele não respeita ninguém. Por favor. Papinho de esquerda, de espantalho. Último pedido. Posso por favor, conclua. Ele só sabe dizer se pode concluir. Conclua pela última vez. A questão central que nos traz aqui, na verdade, que leva toda essa celeuma, é porque há, né, os dois usaram esse termo, a grande questão é o que eles chamam de ideologia de gênero. Né? É uma exposição que levanta a discussão sobre a questão de gênero, que eles acham que é ideologia. Isso eu acho um absurdo. E que a própria genética, a medicina, a psiquiatria, todos dizem que não é uma questão ideológica. Não é? Quer dizer, é uma questão de... Botar a criança de 5, 7 anos para escolher se vai ser homem ou vai ser mulher. Eles não admitem a possibilidade... Eu não admito isso, não. Da diferença, do diverso. Não é? A Paula disse aqui, ela tem a verdade. Entende? Com quem tem a verdade, a gente não pode conversar, não pode discutir. Não é? Quem tem a verdade costuma ser Deus.
Não é? Se uma E Deus pessoa, tem que ser respeitado, Jesus também. se uma pessoa se incorpora à posição de Deus, olha, só nos cabe nos ajoelhar, não é? E pedir perdão. Você é Deus, parabéns. Tá, ok. Vamos a uma questão que foi iniciada ali pela Paula, que é a questão da Lei Rouanet, né? Que, segundo também o curador da exposição, ela não foi criada para o que deve ser visto ou não, para o que deve ser lido ou não. Se a exposição fosse para expor pedofilia ou algo assim, seria um caso, mas que a Lei Rouanet não foi criada com este fim. Então, eu gostaria também das considerações de vocês a respeito disso, já que o Ministério da Cultura também se manifestou, né? O Ministério disse que não cabe ao MINC avaliar o conteúdo dos projetos que buscam a chancela da Lei Rouanet, que haveria um forte risco de dirigismo cultural e que os proponentes são responsáveis pelos conteúdos dos projetos. E, por isso, espera-se que cumpram-se as leis do país e ao MINC cabe fazer a análise técnica das propostas. Essa posição do Ministério da Cultura as leis do país. a respeito da exposição. Que não se coloque crime numa mostra. E colocaram crime, vários crimes. O Movimento Brasil Livre tem reiteradamente se manifestado contrário à utilização da Lei Rouanet. Não é um movimento que nós temos feito porque sabemos que muitos artistas que fazem shows milionários, nós temos exemplos como Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Luan Santana e uma série de outros, pessoas que receberam milhões de reais via Lei Rouanet para fazer shows pelo Brasil inteiro. Nós não entendemos que seja prioritário esse tipo de investimento público para esses fins. Então, não é porque a Lei Rouanet se destina a isso ou aquilo, mas, nesse caso específico, presume-se, e acredito que deva as pessoas que trouxeram a exposição para cá, a curadoria, todas as pessoas responsáveis que constam nesse site que eu citei antes do Versalic, do projeto, respondam pelos crimes que, eventualmente, em tese, tenham cometido e venham a cometer. E esperamos que o Ministério Público cumpra o seu trabalho, porque não é possível que a gente ache normal as crianças serem levadas pelo colégio para ver uma exposição com sexo explícito, ofendendo diretamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e nada seja feito a respeito disso. E, além disso, acho que o debate deveria incluir também a questão do nosso direito de se manifestar, das pessoas terem o direito de defender o seu ponto de vista. Por isso que eu trouxe aqui a questão da esquerda autoritária, porque a esquerda, o Boechat comparou o Kim Kataguiri na rádio ontem, com o Kim Jong-un da Coreia do Norte, tratando o MBL como se fosse fascista pelo simples fato de nós discordarmos de uma exposição, e nós temos o direito de discordar do conteúdo que está posto lá. É uma forma legítima. O MBL é citado o tempo todo agora nessas últimas manifestações nas redes sociais como de extrema-direita e como radical. Também queria que tu falasse sobre isso. Né? Claro, nós defendemos a liberdade, nós defendemos que as pessoas tenham a liberdade de não ir e, inclusive, a liberdade de não pagar por isso. Nós não queremos que a população brasileira que não tem saúde, segurança, educação, saneamento básico em casa, que essas pessoas tenham que pagar por uma exposição, por uma esquerda elitista, seletiva, e levar crianças lá, sem que os seus pais também tenham o direito de escolher apresentar esse conteúdo para elas. Então, assim, nós estamos partindo para um nível de autoritarismo onde os pais não têm mais condições de educar os seus filhos, de passar os conteúdos que acham que são importantes, e aonde a escola e o Estado vão lá e botam a goela abaixo nas crianças aquilo que elas acham que é ideal. Sua resposta. Olha, eu fico pensando o seguinte, o que um liberal, de fato, diria numa situação dessa, né? O liberalismo pregou, a partir do século XIX, né, o respeito à divergência, o respeito à diversidade, as liberdades amplas no plano individual, né? E o que eu vejo aqui que são pessoas que se arvoram, que usam o título de liberal para combater as liberdades individuais e as liberdades coletivas, né? Não sou eu que digo isso. O Reinaldo Azevedo, né, que já foi guru do MBL e agora estão brigados, mas o Reinaldo Azevedo disse que lembrou, inclusive, né, a juventude nazista, isso no blog dele hoje, tá? Nesses dias agora, tá? Quando na Alemanha nazista, a juventude do partido nazista começou
a combater o que eles chamavam da arte degenerada, não é? E que culminou depois, passou pelo incêndio do parlamento alemão, e que depois descambou, não culminou, né? Se tivesse culminado nisso seria até bom, mas que levou à queima de livros em praça pública, né? E depois a perseguição dos judeus, dos homossexuais, dos negros, né? dos ciganos, né? Foram 6 milhões de judeus assassinados e foram 20 milhões, né, de outras pessoas que pereceram por causa dessas intolerâncias, né? Então, pessoas que reivindicam o direito de combater, né, a divergência, sendo intolerante com a divergência, não podem ser tolerados, né? Isso é um princípio lógico mínimo, né? É preciso que a gente tenha um pouco de capacidade mental para entender um pouco de lógica primária. Sim. Né? Quer dizer, quem não é tolerante não pode exigir tolerância dos outros. Exatamente, né? A esquerda não está sendo tolerante com a nossa posição. Por isso que as democracias avançadas no mundo não toleram o nazismo, o fascismo. Eles são colocados fora da lei. Né? Quer dizer, nós não podemos, em nome, né, da liberdade, em nome da democracia, acabar com a liberdade e com a democracia. Ninguém quer fazer isso. Isso é o que o senhor está colocando. Eu gostaria de poder responder. Ele fez uma imputação de nazismo direto ao MBL. Nosso programa. Isso foi, não fui eu que disse, foi a Paula que disse. Eu tenho a verdade. Né? Bom, uma pessoa que diz que tem a verdade não pode participar do debate público. O senhor está mentindo aqui de novo. Né? O senhor está aqui mentindo de novo. A esquerda faz isso o tempo todo. Está colocando palavras. O senhor está colocando palavras na minha boca. Minha senhora. Então as pessoas vão voltar, está aqui no Facebook, as pessoas vão acessar. Agora, o senhor está acusando de nazismo, de fascista. O senhor está dizendo que nós somos intolerantes. Sim, vocês são nazistas, vocês são fascistas. Nós somos nazistas. Sim, não sou eu que disse isso. Não, o senhor vai ser processado por estar nos acusando de sermos nazistas. Eu só gostaria de poder colocar um ponto sobre o qual eu acho que é primordial a manifestação. Me chama de cafajeste. Não, eu não. Nós estamos encerrando o programa, senhores. Não, eu preciso responder a essa acusação. Faça isso. Faça isso. Digna apresentadora. Quem menos falou aqui fui eu. Não foi, Bibo, foi eu. É que eu sou convincente. Bibo. Eu sou convincente. Eu vou no rim. Mas quem menos falou fui eu. Só preciso falar. Depois tu vai assistir e vai ver que não foi. Eu quero só um minutinho. Gente, antes disso, Bibo, o MBL ele tem sido atacado e acusado de ser um movimento nazista, fascista, intolerante, o que é mentira. 30 segundos, Paula. O MBL tem se manifestado no sentido de que somos contra a utilização de dinheiro público e contra colocar crianças numa exposição onde tem ato de sexo explícito exposto, um monte de obscenidades para isso. Esse é o conteúdo. Se um adulto quiser ir lá assistir essa exposição, ele pode ir assistir a exposição que quiser, com sexo que quiser, o que quiser fazer. Mas crianças sendo levadas por colégios, nós nunca vamos aceitar, e isso não é intolerância. Manifestações dos telespectadores. Maria Eduarda de Esteio, professora aposentada, a ex-ministra da Cultura, Ana de Holanda, comparou o episódio ocorrido aqui na capital com a peça Roda Viva, em 68. Ativistas da época agrediram os atores e a peça foi depois proibida, concordo com a ministra. A Tereza Lamounier pode até não ter apologia à pedofilia ou zoofilia, mas levar crianças nesse tipo de exposição é um total absurdo. Paulo Fernando de Gravataí, empresário, museus grandes e pequenos em várias partes do mundo mostram obras eróticas e de cunho contundente. Vi exposições em Madrid e Paris e não observei manifestos. Gilberto Machado, acho vergonhoso exposição que faça a apologia à zoofilia. Splatter de Canoas, gostaria de saber se os idealizadores da exposição fariam as mesmas obras com a religião muçulmana. E o Carlos Eduardo da Silva, comerciante de Gravataí, entendam que o povo tem princípios morais, o povo brasileiro, em sua maioria, tem crença cristã, o povo tem animais, o povo tem amor às crianças. Então, pessoal, ainda mais amor com dinheiro público. E agora, nós estamos nos encaminhando para o final. Pedimos, então, as considerações finais, aí mais 30 segundos. E eu? Não, deixa que o Bibo fale, também. A Paula também. Bibo, então, teus 30 segundos. Não, o que é arte? Arte. Arte é uma obra única, uma obra diferente. Tem que ter um toque de genialidade. O que eles querem agora dizer é o seguinte: tudo é arte. Arte tem que partir de um gênio. Então todo mundo é gênio? Não, arte provém de gênio. O que aconteceu, esta mostra aí, foi algo criminoso. Tanto é que o Santander
saiu fora. Porque não podemos permitir crime. Tem que punir. Esse curador tem que ser preso, porque ele é um criminoso. Ele infringiu o artigo 208 do Código Penal, vilipêndio religioso. Crime. Para que ofender os religiosos? Ele ofendeu apologia ao crime, artigo 287, zoofilia, pedofilia e com o nosso dinheiro, com o dinheiro privado. 30 segundos. Com o nosso dinheiro. Que é isso? Dinheiro público. Nós temos deuses e juízes aqui. E o senhor é o quê? Eu sou um simples cientista político. 30 segundos, Não, é menos professor. que 20 agora. O senhor, para ser simples, tem que melhorar muito. Bibo, 30 segundos, professor. Bom, olha, eu não tenho nem o que dizer mais. Isso virou... O senhor não ensinado o tempo todo? Isso virou uma pantomima, né? Pantomima? Eu peço desculpas aos telespectadores não de terem sido expostos, né, a atuações ridículas desse tipo. O que nós podemos fazer? Essa é a mentalidade dessas pessoas. A gente tem que... Né, não me elogie. Eu tenho dó, não me elogio. Entende? Mas eu respeito. Não me elogie. Muito obrigado. O senhor me elogiou. E, mais uma vez, desculpe por eu ter... Eu não lhe desculpo. Dado chance para que coisas desse tipo acontecessem. Não tem desculpa. A gente tem visto aqui, novamente, a manifestação Cuide das crianças. Dinheiro público. A esquerda não está conseguindo lidar bem com o fato da sociedade estar se organizando e estar reagindo, e eles estão perdendo a hegemonia, perdendo o controle total. A esquerda achava que tinha exclusivamente o direito de criticar a arte, criticar a atitude das pessoas. Hoje as pessoas estão conseguindo se manifestar e o MBL é uma forma de levar isso adiante para enfrentar essa hegemonia que quer destruir a sociedade e não quer respeitar as liberdades das pessoas. E nós vamos continuar defendendo a liberdade das pessoas serem contra exposições, porque elas têm o direito de se expressar. Tá ok. Muito obrigada aos convidados, a sua audiência, a seguir Jornal da Cultura. Uma boa noite para você. Com seu negócio.